Muito bem, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo da escola dominical. Eu vou convidar o irmão Lamoniel, que nos eleva a Deus em oração, pedindo a Deus as bênçãos para esse estudo. Amém. Amém. Muito bem. Então, hoje, irmãos, nós vamos começar a dar início ao nosso estudo do livro de Deuteronômio, nosso panorama. E nós vamos ver mais superficialmente, né? Em primeiro lugar, nós vamos estar falando aqui sobre o título do livro, Deuteronômio. Na verdade, o título hebraico do livro vem das duas primeiras palavras. Diz assim, estas são as palavras. Devarim. Então, estas são as palavras. Ou são estas as palavras. Esse é o título, né? Mas, o título que nós temos aqui, Deuteronômio, ele veio da Septuaginta. Todo mundo sabe o que é Septuaginta? Quem nunca ouviu falar essa palavra? Então, Septuaginta é uma tradução do Velho Testamento que foi feito para o grego, antes de Cristo, certo? Então, essa tradução veio lá da Septuaginta e diz aqui, e da Vulgata. Que a Vulgata também é outra tradução. Agora, a Vulgata é uma tradução feita para o latim, certo? Então, são duas traduções bem antigas. A mais antiga é a Septuaginta e depois a outra é a Vulgata. Eram as duas línguas principais da época, né? Muito bem. Então, essas são as palavras, era primeiro, então, o primeiro título que foi dado, né? Então esse Deuteronômio 17, 18, vamos ler, alguém lê para nós fazendo favor? Deuteronômio 17, 18. Também, quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Ok? Então aqui foi dada a ordem para escrever no livro todas essas coisas, né? Qual que é o conteúdo deste livro? Ele consiste de uma redeclaração das leis contidas em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Não, Êxodo, Levítico e Números. Isso aqui ficou errado, viu, gente? Êxodo, Levítico e Números. Então, na verdade, relacionada às leis que foi falado ali, estão todas lá, Êxodo, Levítico e Números, certo? Por que ele está redeclarando? Por que ele está falando de novo? Então, a gente tem que entender, tem que acompanhar a história do povo de Israel. Então, lembra que dentro da história do povo de Israel, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, Moisés mandou 12 espias, certo? E esses espias observaram a terra, viram que a terra era boa, etc e tal. Só que esses espias começaram a ver as dificuldades. Então as dificuldades que eles observaram era que a terra era habitada, tinha as cidades eram habitadas por pessoas fortes, gigantes, e tinha muitas fortalezas. E eles começaram a ver as dificuldades e começaram, ao invés de olhar para Deus, para o poder de Deus, e olhar para a história recente deles, né? Porque não era a história do passado muito antigo, certo? Ali era a história de poucos meses
certo? Eles tinham que olhar e olha, Deus libertou eles da terra do Egito com mão poderosa, certo? Assim, de uma forma espetacular, certo? Depois Deus fez eles atravessar o Mar Vermelho em terra seca e destruiu todo o exército de Faraó no mar. Então, tudo isso eles já tinham visto que Deus tinha destruído aqueles reis lá da terra da Transjordânia, certo? Antes de atravessar o Jordão. Eles tinham observado tanta coisa já, o suprimento que Deus tinha feito ali no deserto, mas mesmo assim, eles, ao invés de olhar para aquilo que Deus fez, eles olharam as dificuldades que vinham para frente e não creram no Deus Todo-Poderoso. E o pior ainda foi que eles desanimaram o povo. Começaram a desanimar o povo, começaram a fazer com que o povo ficasse com medo. E como o coração humano, aqui a gente pode ver a questão do coração humano. O coração humano, a tendência é para a incredulidade. Se a pessoa não crê no tudo, se ela não crê de todo o coração, se ela não ama a Deus, se ela não entende todas as coisas mesmo, a tendência dela é para a incredulidade. Então eles estavam acompanhando porque estava todo mundo lá, eles foram juntos e tal. Mas quando chegou alguém desanimado, eles deixaram de confiar no Senhor. Então Deus, como castigo, falou assim, olha, essa geração toda não vai entrar na terra prometida. Vocês vão ficar vagueando aqui durante 40 anos, e até que toda essa geração de 20 anos para cima morra todo mundo. Ia morrer todo mundo, só os jovens e crianças que não iam morrer. Porque eles reclamaram que ia entregar os filhos deles para serem mortos, etc. Falaram assim, olha, vocês reclamaram, vocês foram com incredulidade, então os seus filhos vão entrar, mas vocês não vão entrar. Então, em Deuteronômio, Moisés vai estar declarando ao povo toda aquela lei, porque eles não conheciam. Eles não conheciam, porque eles estavam ali no deserto vagueando, então era só, talvez, os seus pais falavam ali uma coisa ou outra, tudo, mas eles não tinham conhecimento de primeira mão. Porque quando Moisés falou, eles eram crianças ainda, era pequeno ainda. Então, agora, lembra que passou 40 anos, certo? Então, se passou 40 anos, 20 anos, então naquele momento, a pessoa mais velha estava com 60. Se ela tinha 20 anos, mas a maioria tinha menos de 60, certo? Exceto 2 pessoas que creram. Quem são essas 2 pessoas? Isso, Josué e Caleb, certinho. Josué e Caleb, os únicos que, dos 10 espias, apenas 2 creram, né? Dos 12 espias, só 2 creram, isso mesmo. Então, isso é importante nós entendermos. E aí, meus irmãos? Nós temos que conhecer Deus. Temos que conhecer o Deus das Escrituras. Nós temos que conhecer Deus Todo-Poderoso, certo? Para que a gente não haja com incredulidade. Então, esse povo agora que estava iniciando, eles não tinham um conhecimento mais profundo das Escrituras. Então, Moisés vai repassar tudo para eles. Vai estar repetindo, estas são as palavras que falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto. Estas são as palavras, certo? Então, por isso que elas foram declaradas para aquela nova geração. Disso aqui, irmãos, a gente já aprende muita coisa. Só desse ponto, desse título, a gente já aprende que a nova geração, ela tem que ser ensinada. Então primeiramente você tem que conhecer Deus. Como é que você vai ensinar a respeito de Deus se você não conhece? Certo? Talvez seus pais não te ensinaram, tudo bem, mas você está tendo a oportunidade de conhecê-lo. Se você o conhece, você tem que passar para a nova geração. Quem que é a nova geração? Os seus filhos. Certo? Para que os filhos dos seus filhos, para que os seus filhos ensinam para os filhos dos seus filhos, ou seja, ensina para os seus netos. E o conhecimento de Deus possa ser
falado para todas as gerações. Certo? Então, esse era o conteúdo de tudo aquilo que foi falado. Então, nos últimos meses de sua vida, Moisés então fez esse discurso à congregação reunida dos israelitas, imprimindo em suas consciências os privilégios e as obrigações de pertencer ao povo de Israel. Era um privilégio, mas também eles tinham obrigações, certo? Ao mesmo tempo, você como povo de Deus é um privilégio, não é? A igreja hoje é o povo de Deus, não é? É um privilégio você pertencer a Deus, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Se você agora é aquele que representa Deus, você é o filho de Deus, está representando Deus, você tem que estar representando bem, é uma responsabilidade. Então, se você professa que conhece a Deus, então você vai ter que expressar, se professa que é filho de Deus, tem que expressar aos outros a natureza do seu pai. Você é filho de Deus, então você tem que expressar a natureza do seu pai como nova criatura, e não do velho homem. A Bíblia fala que esse velho homem tem que morrer. Exatamente. Então nós temos que imprimir nas suas consciências os privilégios e obrigações de pertencer ao povo de Deus. Já pensando na conquista de Canaã, expôs ao povo reunido a constituição divinamente ordenada da nova teocracia. Então presta atenção aqui que Deus estava pensando para o povo. Deus estava pensando num povo, cujo sistema de governo era uma teocracia. Ok? Agora, uma teocracia, a gente viu uma teocracia no livro de Juízes. Tinha rei? Não, não tinha rei. Não tinha rei. Tinha o quê? Sacerdotes e tinha juízes. Tinha sacerdotes e tinha juízes, certo? Para julgar o povo, certo? E o povo deveria seguir quem? O seu rei. Quem era o rei? Deus seria o rei, certo? Então Deus seria o rei. Então, Deus como rei, então ele tinha que ser obedecido e temido, certo? Tinham que conhecer ele. O problema é que o povo de Israel não, olha para você ver, o povo de Israel não conhecia Deus. Vamos dizer assim, na sua maioria, tá? Claro que tinha alguns que conheciam, né? Na sua maioria não conhecia Deus. Então, eles tinham a palavra, e naquele tempo Moisés já estava escrevendo e depois mas eles não conheciam Deus. Conhecia de ouvir falar. Então, por isso, irmãos, conhecer Deus é a coisa mais importante para você realmente ser ter Cristo como, vamos dizer assim, como seu rei espiritual, né? Vamos pensar aqui, irmãos, nessa teocracia que Deus queria para o povo. No livro de Deuteronômio, Deus já sabia. No livro de Deuteronômio, Deus já prevê que eles teriam um rei, certo? Aliás, eu falo para vocês, leia o livro de Deuteronômio agora, certo? Nós vamos gastar umas 4 semanas, mais ou menos. Então, leia o livro de Deuteronômio, para vocês terem uma noção geral dele. Eu sei que vocês praticamente já leram o Deuteronômio esse ano, né? Mas leia de novo o livro de Deuteronômio. Vocês têm um mês para ler ele, então dá para ler de novo. Então, para vocês terem uma noção mais recente deste livro. Então, Deus já previu aqui no livro de Deuteronômio que eles iam querer um rei. Inclusive, aqui tem as ordenanças de como que deveria ser o rei. Certo? Muito bem. Então, esse povo queria uma
Deus queria para eles uma teocracia, que ele fosse o rei, que ele que mandasse, que ele fosse aquele que as pessoas iam consultar, certo? Então isso aqui é importante. Então se nós tivéssemos, todo mundo tivesse Deus, conhecesse Deus, nós não precisávamos nem de reis, precisávamos apenas de juiz para julgar as causas, tudo era a mesma coisa, certo? Tendo o rei, porque nós íamos consultar a palavra e as leis. Agora, eles precisavam das leis. O pastor deixou muito claro lá que eles estavam entrando na terra, eles eram um povo, estavam entrando na terra e precisavam de leis. Então precisava de ter alguma coisa para eles saberem o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, o que é certo, o que é errado. Eu preciso ter isso. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. Lembra que eu mencionei ontem, no domingo passado, né? Vai ter nesse estudo da manhã, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da nova tendência do pós-modernismo. Então o pós-modernismo está destruindo exatamente essa questão. As verdades não são absolutas. Ou seja, enquanto que a Bíblia fala que a Bíblia é a verdade, certo? Jesus falou, eu sou a verdade, certo? E ele fala, não tem verdade absoluta. Todas as coisas, você pode ter sua verdade ou pode ter outra verdade. Então eles estão transformando opinião em verdade. Porque opinião todo mundo pode ter a sua, não pode? Bom, eu acho isso, quer dizer, a minha opinião. Você acha diferente, tudo bem, é a sua opinião. Certo? Agora, se nossa opinião está sendo contraditória, um de nós dois está errado. Ou talvez os dois estão errados e um terceiro que está a verdade. Tá certo? Pode ser assim. Ok? Mas não, para esse pensamento pós-moderno, tudo é verdade. Depende do ponto de vista que você olha. Então, está virando uma bagunça. Muito bem. Então, pensando na conquista de Israel, de Canaã, ele expôs ao povo, então reunindo a constituição divinamente ordenada da nova teocracia, que seria estabelecida na Terra Prometida. A experiência de teocracia, ela durou apenas no livro de Juízes. Apenas no livro de Juízes. Foi uma experiência boa? Não funcionou porque, como eu falei, eles não conheciam a Deus. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna, de acordo com João 17? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, né? Como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eles então não tinham a vida eterna, não conheciam a Deus, muito menos Jesus Cristo. Então, essa teocracia, ela não funcionou porque as pessoas não criam de todo o coração em Deus. Para vocês podem observar isso na história de Israel, eles sempre se voltavam para a idolatria. Então eles tinham lá esse conceito de único Deus. Lá nos mandamentos, fala assim, o primeiro mandamento ele começa lá assim, não terás outros deuses, não é assim. Ele começa, ouça Israel, eu sou o único Deus. Não há outro Deus. Ou seja, então eles tinham que entender que há um único Deus. Esse conceito de único Deus era um conceito que esse conceito de único Deus é um conceito que eles não entrava na cabeça deles. Eles admitiam que o Deus de Israel era Deus. Mas aqueles que não criam Deus como único Deus, eles admitiam que também que existia outros deuses. Então, aqui nós adoramos o Deus de Israel. Mas lá os egípcios, eles têm os seus deuses lá, eles são deuses também. Os gregos têm vários deuses também, eles são deuses também. Entende? Então, o conceito de que existe um só Deus, ele é importantíssimo. Esse conceito que evita a idolatria. Se existe um só Deus, e esse único Deus disse para nós,
Não faça imagem de escultura, nem ela adora. Então, qualquer outra coisa, se vier uma imagem de escultura, você está vendo? Não, isso aqui não é Deus, não, é só a representação de Deus. Mas a Bíblia fala para não fazer a representação de Deus. Porque Deus é Espírito. E só existe um Deus. Então, eu não vou fazer representação de Deus. Certo? Então, começa com a idolatria. Então, a incredulidade leva à idolatria. Esse trajeto da incredulidade para a idolatria está mostrando claramente lá no livro de Romanos, capítulo 1, 18 em diante. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo. Então, eles estavam preparando o povo para entrar na Terra Prometida e estabelecer essa teocracia. Nós temos uma teocracia hoje no mundo? No mundo atual existe teocracia? Tem. Só que essa teocracia, qual país que é? O Irã. O Irã é uma teocracia, só que não é do jeito que está aqui. A teocracia, quem reinava, não tinha um rei, não tinha um representante. Lá eles têm. Não é? Lá eles têm um representante. Então, no momento que você tem um representante, você deixa de consultar o Deus, né? E também é o único Deus verdadeiro. Para eles, o Deus deles não é o nosso Deus. O Deus lá, Deus deles é Alá, certo? Quem é o Irã? O antigo povo persa. O antigo povo persa. E esse povo foi importante para Israel, certo? Eles eram um povo bem complacente, que realmente deixou Israel voltar para a terra prometida, quando foram, só para adiantar. Então Deus tem promessa lá nos profetas para o povo persa. Deus vai livrar ele desse regime. Deus vai livrar esse povo. Muito bem, vamos lá. O autor e a data, o autor quem escreveu é atribuída tradicionalmente a Moisés, certo? Mas não é declarada aqui, certo? Essas são palavras, mas olha aqui, essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão. Então, essas são as palavras que falou Moisés. Se ela não está, diz que tradicionalmente não foi atribuída a Moisés, baseado então nesse versículo, né? Porque tradicionalmente está falando que essas são palavras de Moisés, então aí está falando não é dito porque existem muitas coisas. Esse livro foi escrito posteriormente, esse livro foi escrito noutra data. Por isso que é importante a gente estabelecer a data. A data que foi escrita é por volta de 1450 a 1410 antes de Cristo. Mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma data mais ou menos. Então, na época de Moisés, certo? Então, foi Moisés que escreveu. Então, essas duas coisas estão ligadas, tá? Qual que é o esboço de Deuteronômio? Primeira coisa, primeiro discurso. Na verdade, o que esse livro tem? Ele tem 3 discursos de Moisés. Certo? Então, o primeiro discurso de Moisés é uma revisão histórica que ele tem, vai do 1 até o 4:43. Então, são 3 discursos. Certo? Depois nós vamos ver o segundo discurso, as leis pelas quais Israel deve viver. E o terceiro discurso, advertências e predições. Certo? Então, agora vamos voltar. Então, primeiro discurso. Primeira parte. Orientação graciosa de Deus em Horebe até Moabe. Então,
veja, desde o versículo 1 até o versículo 3, Deus vai orientar o povo ali na terra de Horebe. Certo? Esse é o nosso esboço. Em segundo lugar, a nova geração recebe a demonstração de guardar a lei. Então veja, nós temos, Deus faz essa revelação, ela orienta o povo e depois Deus fala para eles que devem guardar a lei, uma demonstração. Então ele dá uma orientação e faz uma admoestação. Então nós precisamos ser orientados na palavra de Deus, certo? Precisamos ser orientados. E quem orientou eles aqui foi Moisés. Tá? E precisamos ser admoestados. Então, admoestados é quando faz, olha, vamos fazer, não deixe de fazer essas coisas não. Então, veja, uma das coisas que nós precisamos ser sempre admoestado eu acho que 3 coisas que é importante para o seu crescimento espiritual. A sua leitura da Bíblia. Quando eu falo leitura, eu incluo o seu estudo, memorização, meditação, tudo que você faz com a Bíblia, certo? São 5 coisas que você faz com a Bíblia. Você ouve, então você tem que vir à igreja para você ouvir. Ah, mas eu posso ouvir na internet. Tá. Mas na internet você tem um pastor lá? Ah, tem um pastor que prega. Ele é seu pastor? Ele pode te orientar? Se você precisar de alguma coisa? Não, então você precisa de alguém que oriente. Ah, estou na dúvida. Então, tem que ter alguém para te orientar, certo? Então a internet, mas é válido? Também é, desde que você esteja ouvindo pessoas que realmente vale a pena, né? Caso contrário, você vai se encher de mentira ou de meias verdades, que meia verdade não é uma verdade inteira. Tá? Então, por isso você precisa ser orientado. Então, orientação não é apenas uma pregação. Você pode fazer pergunta. Aqui você pode fazer, hoje você não está fazendo, né? Mas pode fazer, talvez eu não estou dando oportunidade. Tá? E também admoestado. Isso quer dizer o seguinte, se eu vejo uma coisa que não está certa, nós precisamos orientar. Nós precisamos falar. Que jeito como é que o Novo Testamento fala que eu devo admoestar? Quem lembra? Como é que eu devo admoestar as pessoas? Com amor. Admoestando com amor. Isso quer dizer o seguinte, você vai orientar mostrando que você está falando aquilo porque você ama. É a mesma coisa quando você vai estar disciplinando a criança. Você vai fazer uma coisa muito que ela não vai gostar. Talvez a disciplina, você já falou várias vezes, não deu certo, tudo. Você falou 3, 4, 5 vezes, né, dependendo da sua orientação que você faz lá. Em casa a gente fazia 1 ou 2, aí já não era outra conversa. Então aí você vai na orientação, se a orientação não funcionou, você vai na disciplina, certo? Então, a disciplina que você vai dar em relação à sua criança. Se admoestou, não funcionou, então você vai disciplinar. Mas quando você chega a disciplinar, você vai disciplinar com amor. Olha, nós vamos fazer isso, porque eu já te falei 1, 2, 3 vezes, você não deu ouvidos. Então você vai ser disciplinado. Quando Deus manda eu admoestar, eu vou fazer o papel de admoestador, com amor. A disciplina é eu que disciplino? Quem disciplina? É Deus. Se precisar de disciplina, quem é que disciplina na terra? Além dos pais, tem os pais, mas se os pais não, se aquela pessoa já não é filho mais, assim, já não é filho, que eu falo assim, não é mais criança, tudo, mas ele precisa de disciplina. Quem vai disciplinar? Hã? Não, dentro da igreja. Pastor? Eu vou pegar a cinta lá e vou disciplinar? Eu vou admoestar. Eu vou exortar. Se precisar de disciplina mesmo.
Hã? Deus faz isso. Daí eu quero saber, entre os homens, existe a disciplina da igreja. Depois de admoestado, depois de todas aquelas etapas lá de Mateus 18, não funcionou, então a igreja disciplina, certo? Então aí, o que a igreja vai fazer, mas é sempre com amor. A mesma coisa que você disciplina o filho, você tem que mostrar amor para aquela pessoa que está sendo disciplinada. E às vezes você vai tomar uma providência, às vezes, dependendo da providência, é apenas, olha, você fez isso, você vai ter que estudar, vai ter que fazer esse curso aqui durante tanto tempo sobre esse assunto. Então suponhamos que alguém está com problema de pornografia. Certo? Pornografia, o que quer dizer? A pessoa está lá na internet. No meu tempo que eu era jovem, pornografia era mais difícil, porque você tinha que ou comprar a revista, ou ir no cinema, essas coisas. Era mais difícil você pecar. Hoje o pecado pode estar dentro da sua casa. Suponhamos que alguém está viciado. E a pessoa é cristã. Aí você sabe. O que você tem que fazer? Exortar. E a pessoa não está conseguindo, então você vai ter que se submeter a fazer um curso para poder se submeter a isso. Por falar em curso, eu vou mandar no grupo da igreja um pastor que tinha problemas com pornografia quando jovem, e ele venceu, e ele está fazendo um curso sobre esse assunto. Vou mandar, porque se você souber de alguém, você pode talvez ou falar para a pessoa fazer o curso, ou você ouve primeiro, aprende, para você ajudar a pessoa. Tá certo? Então, a disciplina pode ser simplesmente falar assim, olha, você vai fazer esse curso, você vai ter que estudar. Está disposto? Estou. Tudo bem. Então, aquele curso você vai ter admoestado, etc., durante aquele curso. Entendeu? Aí, a pessoa seguir os princípios, ela vai abandonar. Aí, de tudo, a pessoa fala assim, não quero, eu quero continuar, não vejo que é problema, não tem problema nenhum. Aí, no caso, ela vai ter que ser tirada do hall de membros, tá? Então, esse é o passo, né? Então, a admoestação. Então, nas Escrituras, nós temos admoestações e Moisés admoestou essa nova geração a guardar a palavra de Deus. Também, a terceira parte aqui, desse primeiro discurso, está lá, ele escolheu as cidades de refúgio da Transjordânia, porque eles tinham conquistado algumas terras antes de atravessar o Jordão, certo? E algumas tribos pediu para eles ficarem de lá. Quais tribos? Vocês lembram? Agora vamos ver se eu lembro, né? Esse aqui é Rúben, meia tribo de Manassés, acho que é 2,5 tribos, eu acho. É Rúben, meia tribo de Manassés, outra eu esqueci. Que pediram para a sua herança ficar do lado, antes de atravessar o Jordão. Aí, né, chegou naquela época de Moisés, Josué falou assim, Gad. Então, Rúben, Gad e a meia tribo de Manassés. Então, eles pediram, para ficar ali do Jordão. Então, Moisés já escolhe a cidade de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? Você já leu lá nas Escrituras? Pertencia às leis. Muito bem, então, o assassinato pela lei de Israel, o assassinato era punido por crime era a pena de morte, certo? Então, pela lei de Deus, tinha a pena de morte. Mas tem aqui, às vezes a pessoa pode cometer um assassinato sem querer, certo? Suponha que dá um exemplo lá, você está
trabalhando lá com o machado, daquele tempo, né? Eu trabalhava com o machado saiu do cabo e matou a pessoa, certo? E você não teve a intenção, você não quis fazer isso. A pessoa tinha que ser julgada. Então o que tinha que fazer essa pessoa? Tinha que ir para essa cidade de refúgio, certo? Então ela ia ser julgada e tal. Ela realmente cometeu aquele assassinato, ela é culpada da morte daquela pessoa, só que não foi por querer, não tinha inimizade, certo? Aí tem outros casos, né? A pessoa entrou na sua casa, você chega e matou a pessoa e tal. Então, tudo bem. Mas essa cidade de refúgio, mesmo que a pessoa, então, ela não tinha cometido por intenção, ela tinha que ficar nessa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Se ela saísse, o vingador podia puni-la. Nesse tempo, gente, o vingador, quem podia vingar a morte era qualquer parente. Qualquer parente podia matar, certo? Então, esse era o inicial, né? Lembra da revelação progressiva? Depois Deus foi. Hoje, para quem Deus instituiu e deu pode essa pessoa, pode ter pena de morte. Quem é que pode instituir pena de morte? Hoje. Quem é que pode matar hoje? O Estado. Certo? O Estado pode. Agora, claro que de forma justa, né? Porque às vezes tem governos déspotas, governos autoritários que eles matam, mas não é da vontade de Deus. Por exemplo, o Davi matou várias pessoas em guerra, mas uma pessoa Deus cobrou a morte dele, porque ele não foi da vontade, ele não quis que Moisés matasse. Foi a morte de Urias, e nem foi por mão dele, certo? Ele morreu, matou Urias para ficar com a mulher dele, certo? Então, para ele, na verdade, para ele não descobrir que ele tinha cometido adultério, né? Então, essa morte Deus cobrou dele, e foi caro. Vocês podem ver as consequências que veio sobre a família dele, foi muito caro, certo? Então, então nós podemos dizer que o Estado, ele tem essa autoridade, só que, por exemplo, quando o Estado é autoritário, eles matam muita gente. Muita gente fala assim, ó, Hitler matou milhões, não matou? Quantos milhões vocês acham que matou o governo da China, o governo da Rússia? Milhões também, certo? Foi horrível o que Hitler fez, foi horrível, certo? Mas esses caras fez pior, sabe por quê? Porque eles mataram o próprio povo deles. O Hitler não matou o povo dele, ele matou os estrangeiros lá, que não era certo. Não é que estou justificando, não, gente, pelo amor de Deus. Eu odeio o que Hitler fez, ainda mais que ele foi lá, um dos alvos dele era Israel, né? Era judeus, certo? Mas eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes se dá ênfase só naquilo que algum governo faz, certo? Não se dá ênfase ao que os outros governos fazem. Muito bem, então essa fase, se Deus não nos livrar desse governo que nós estamos aí, nós vamos chegar nessa fase deles matarem as pessoas, certo? Temos que orar para Deus nos livrar desse tipo de governo, certo? Porque eles são ditadores e vão matar. Ora, nós podemos fazer o quê? Orar e depois votar, saber votar lá no dia. Vamos lá. Cidade de refúgio era para, então, pessoas que cometiam assassinato ou que matavam alguém sem intenção, ou sem ter. Leis pelas quais Israel deve viver. Mandamentos básicos. Então vamos ver o que ele fala, até essa parte maior, vai do 4 até o 11. As circunstâncias históricas. Se você for ler lá, se você pegar esse esboço,
Eu posso mandar para vocês também esse esboço, né? Para vocês pegarem esse esboço e fazer a leitura com esse esboço, fica legal, certo? Eu vou ver se eu faço isso e você então vai ter uma coisa bem mais assim, para você poder ler e ver ali essas coisas, certo? Circunstâncias históricas, então ele vai falar das circunstâncias históricas. Tudo que você for falar, é importante que você faça um embasamento histórico. Até mesmo, quando eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que fazer um embasamento histórico. Nós estamos estudando sobre isso no primeiro culto, e nós vamos estar chegando nessa parte. Porque o nosso método de interpretação, né, das Escrituras é método histórico, gramatical, textual, certo? Então a gente tem que sempre olhar o contexto histórico. Então Moisés fez isso aqui. Ele realmente contextualizou, ele olhou tudo que Deus tinha feito, falou todas as coisas que Deus fez e o que eles fizeram ali, certo? Então isso é importante. Então, depois, ele também vai falar aqui, repetir o decálogo e o amor de Deus que deve ser ensinado à posteridade. Então, nós vamos ver essas coisas aqui também, certo? E isso aqui é tão importante, nós já falamos, né, olha, primeira geração tem que ensinar a segunda geração para que essa ensine as outras gerações, certo? Então, isso é muito importante. Talvez você já passou a sua geração, já criou os filhos, então você pode fazer, se você morar perto dos netos, ajudar os netos, mas ajudar a fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus ou crer no Senhor Jesus se ainda não creem, e orar por eles, tá? E os pais também, você já criou os filhos, eles não têm mais, já são casados, então não vão ter mais autoridade sobre os filhos, né? O que você pode fazer é orar por eles e, se tiver oportunidade, exortar, certo? Mas você não tem mais como chegar lá, você vai ter que ir para a igreja. Você tem que orar, pessoal. Vai ter que ir, Deus vai ter que tocar no coração, é Deus que toca no coração, não tem mais jeito, certo? É Deus. Deus pode fazer a obra. Mas quando nossos filhos estão pequenos, aí cabe a mim estar passando a palavra de Deus, certo? Eu não vou estar falando sobre isso aqui, que depois nós vamos estar vendo os versículos bem específicos sobre isso. E eu já tenho que parar aqui, né, gente? Vamos parar aqui, porque já foi o nosso tempo, tá? Já foi nosso tempo. Então vamos agradecer a Deus pelo tempo que passamos aqui. Pastor Atos, pode agradecer? Senhor Deus, aqui na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer pelo tempo que o Senhor tem realizado, de ouvir a tua palavra, de poder estudar, Pai, principalmente sobre o histórico do povo de Israel, e de como o Senhor tratou eles, de como o Senhor organizou eles, para que nós pudéssemos também hoje tirar como princípios para servir ao Senhor da maneira correta, e nos ajude, Pai, a firmar os nossos passos, a firmar os nossos olhos, para servir sempre o Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.